porque não tá entendendo o seu cargo. Eu tô com uma... É muito bom isso. Uma defunto influencer. Funeral influencer. Funeral influencer. Mas qual a diferença? É um defunto influencer, porque você, de certa forma, você maquia, você cuida da parte estética, não só a maquiagem, mas toda a parte estética de alguém que acabou de falecer e vai pro caixão. É isso que você faz. É bem mais do que isso. Ah, não, sim, sim. Bem mais, mas assim, a grosso modo seria isso. Tá, então vamos lá. A tua função tá aqui, ó. É tanatopraxista. 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 Que seria o que a sua função? A minha função é cuidar da parte de asepsia do cadáver. Aí depois vem a parte do embelezamento, o cuidado com a família, o funeral, a cerimônia. Você faz todo o processo. Todo o processo. Mas quando você fala funeral influencer, é essa parte da maquiagem, essa parte da estética do funeral, do defunto. Mas essa ideia surgiu de uma forma muito engraçada, porque eu comecei a postar, eu tenho um projeto pessoal meu que chama A Morte em Preto e Branco. Então eu posto fotos do meu trabalho em preto e branco no Instagram. Sim. E aí o pessoal começou a brincar, é funeral influencer, é funeral influencer. E aí eu dei uma pesquisada, fora do país existem 3 pessoas, a Catarine Daut, que é uma escritora que também trabalha no segmento funerário, só que nos Estados Unidos, e tem mais 2 pessoas que são limpadores de cenas de crime, que também são considerados funeral influencer. Fora do país. E daí eu coloquei... Funeral influencer é muito bom esse termo. Pois é, aí o pessoal começou, não, a Nina é funeral influencer, aí ficou. Mas é muito bom. Quem te segue são pessoas que sabem que vai morrer em breve. Ó, talvez eu vá morrer, eu quero ficar atento, ó, meu nariz eu quero assim, viu? Como é que é? Quem é essa galera que te segue? Na verdade, eu tenho um público muito jovem, muitas mulheres, por incrível que pareça, porque é um com maridos que não gostam tanto. Eu acho que elas não curtem muito os seus maridos. Fãs da Elise Matsuna. Bom, eu prefiro não comentar. Sim. Eu sou meio fã dela. Mas enfim. Isso aqui é maravilhoso. Que programa. Eu sou meio fã dela. Eu sou meio fã e dela. O marido dela deu 2 passos para trás. É um japonês. Mentira. Com farofa. Então assim, um público, eu tenho um público muito diverso. Eu entrei no meio funerário de uma forma meio tosca. Eu fiz um curso, sem saber direito o que eu ia fazer, e fiquei plantada no cemitério do Araçá para ver se eu conseguia algum serviço. Eu não sabia por onde começar. Peraí, mas que curso você fez? Eu fiz de necromaquiagem há 15 anos atrás. Eu tive a minha filha e depois, logo na sequência, eu fiz esse curso e comecei a correr atrás, só que eu não sabia por onde começar. E eu fiquei sentada... Só uma pausa, desculpa. Claro. Você fez necromaquiagem pensando já, tipo assim, mano, eu quero maquiar morto. Sim, na verdade, eu já tenho todo um histórico, porque meu avô era técnico de anatomia da USP. Então, eu já gostava de morte, de defunto. Meu pai me mandava para psicólogo, porque achava que eu era meio xaropinha das ideias. Imagina uma criança com 8 anos vira para você e fala assim, eu quero ser legista. Com 8 anos você queria ser legista? Sim, eu queria ser legista, porque eu vi o meu avô mexendo e para mim aquilo ali era o máximo. Entendi. É muito legal, eu vou levar pro psicólogo, sendo que você tem um avô que ninguém entendeu o porquê, tá ali, Não, foi o que eu explicado. falei. Você sabe que depois de 10 anos de profissão, a minha avó começou com frescura. Ai, não quero que você cozinhe, não quero que você cozinhe. Eu olhei pra ela e falei assim, vó, você passou mais de 40 anos casada com meu avô, vivendo da morte, você tá falando de mim? De mim, exatamente. Aí ela parou, olhando, eu não tinha pensado nisso. Entendi, eu vou falar da sua infância já. Aí você tava lá no Araçá, Sim, no cemitério. Exatamente, eu fiquei no Araçá, então a minha história no meio funerário foi porque um agente funerário do Serviço Funerário Municipal de São Paulo me deu uma chance. E aí eu comecei a mostrar serviço. Eu comecei a mostrar pra eles que eu era capaz. Como que foi essa chance? Desculpa, eu preciso te... Não, ele chegou pra mim e ele falou, menina, você tá aqui todo santo dia. Eu falei, eu só quero uma chance. Deixa eu trabalhar. Cara, a galera achou que você era gótica, né? Sim. Sim, tipo, eu olhava tá pra minha cara. Fazendo uma festinha à noite. Tá aqui todo dia, eu quero fazer uma festa clandestina aqui com aquele caixão. Com aquele caixão. Não, e aí eu abordava as famílias, tentava abordar as famílias. Eu tinha muita dificuldade porque eu não sabia como começar. Aqui a gente tem, em São Paulo, a gente tem um monopólio de serviço funerário municipal, há muitos anos, mais de 20 anos. E fora do município tem funerárias, mas eu não sabia por onde começar, primeiro porque eu não tenho CNH. E eles pedem CNH. Peraí, pra maquiar morto? Sim, porque você se torna um agente funerário. Então, é muito complexo. Não pode ter um Uber, imagina que maravilhoso. Não, eu Uber faço defunto. assim, agora você imagina, eu faço isso. Eu não tenho CNH. Mas eu vou de Uber, eu vou de táxi. Não, isso é maravilhoso. Não, peraí, você vai de Uber é você, mano. Você não leva. Tá aqui, Carlos, acabou de falecer. Não, aí a gente tem os motoristas pra fazer. Bota sentado do lado. Bota sentado. 5 estrelas, hein? Ah, não dá, Carlos não... Putz, não deu. Que da hora. Então, assim,
Tá, você foi pra lá pra trabalhar. Cara, tem tanta pergunta pra te fazer. Mas assim, Quantas você porque quiser. eu imagino sempre quando você senta num lugar, as pessoas fazem as mesmas perguntas. E aqui será a mesma coisa. Pra você é um inferno, mas pra quem tá assistindo é novidade. É a primeira vez. É a primeira vez. E o pior que não, você sabe que cada hora a gente tem uma nuance diferente, porque o entendimento de morte ele vai mudando conforme você vai trabalhando. Sim. Então, a noção do que é morte, do que é o morrer, né? A propriedade com que as pessoas falam de morte e morrer dentro do meu próprio segmento também, que tem gente que não entende, mas fala com muita propriedade. Então, a gente começa a ter um entendimento do todo. Então, cada hora é uma coisa diferente. Eu vim aqui conversar com uma menina. Obrigado pela menina. Sobre maquiagem. Não, porque você faz maquiagem. Na verdade, você é muito boa de maquiagem. Não, eu vim aqui pra falar sobre maquiagem. E eu tô querendo assim, cara, acho que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco sobre psicologia. Porque a gente vai chegar em um lugar de uma nuance assim, sobre o que é morte, sobre o que você vê em cada pessoa. Eu entrevistei um cara do SAMU aqui que foi maravilhoso, que foi um motorista do SAMU, e ele vê a última reação de vida das pessoas. Ele me fala relatos maravilhosos, o que as pessoas falam. Inclusive, tá no spoiler aqui, mas você vai assistir, porque é muito legal. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é uma dúvida que eu tenho de achismos, assim, vamos lá. Quando a pessoa morre, quem veste a pessoa é a família ou você chega e fala, posso falar, gente, azul não orna. Você fica... A gente dá os palpites também. Não, é assim, ó. Quando o familiar vai fazer a contratação de serviço dentro de uma funerária, ele leva a roupa. Lá no Rio Grande do Sul, geralmente as famílias levam as roupas. Mas para o interior, olha só como vai mudando. Para o interior do Rio Grande do Sul, eles compram a roupa, que a gente chama de mortalha. Aqui em São Paulo, a família entrega a roupa. Para o interior de São Paulo, usa-se a mortalha. Então, cada região do Brasil é de um jeito diferente. E você enterra, é foda. Mas você cuida dessa parte no Brasil inteiro? No Brasil, é porque eu dou cursos no segmento. Então você entende Então eu entendo a nível nacional e internacional tudo o que acontece. Na Europa, por exemplo, só se usa mortalha. Não se usa... Quer dizer, a pessoa compra uma roupa específica... Ela compra uma roupa específica. E geralmente um belo terno. Tá, mas aí, sempre eterno. Sempre eterno. Em Manaus é eterno? Uma dúvida que eu sempre tive. Porque o cara fala, Manaus, é muito quente. Manaus Mesmo é que uma seja coisa morto, curiosa. mas é muito quente pra usar terno. Mas você sabe que Manaus tem uma coisa curiosa? Peraí. Ô, Marcão, você vai ficar batendo papo? Só pra saber. Direção, pô. Porra, bicho, depois você faz um workshop de direção, irmão. Vai. Manaus tem uma coisa muito peculiar. Norte e Nordeste tem uma coisa muito peculiar, que, por exemplo, o corpo fica inteiramente coberto de flores. De cima embaixo. E só fica o rosto de fora. Alguns lugares deixam as mãos de fora, mas 90% dos lugares lá é de cima até embaixo. E ai de ti, se faltar florzinha. E você entende a questão antropológica por trás disso? Por que lá é flores? Por que aqui é eterno? Porque... Eu tenho uma ideia do que seja, porque funciona assim, ó. A coroa de flores, ela foi criada justamente para você tirar o mau cheiro de dentro de uma sala de velório. Porque o corpo começa a entrar em decomposição. Então, usava-se as flores, exatamente, usava-se as flores para isso. Aí acabou virando uma questão cultural. Longo também, né? O velório era mais longo. Hoje eles usam incenso. Nem isso, mas antigamente também se usava incenso, se usava flores, se usa até hoje as flores. Então, o que acontece? Norte e Nordeste é muito quente. Sim. Processo de decomposição acelerado. Então, usa-se muitas flores para você tirar Eu falei de piada, mas eu tive uma razão. Manaus não dá pra enterrar de terno. Não, tanto que os velórios são curtos e todos os corpos, 90% deles passam por processo de tanatopraxia, que é uma conservação temporária. Ela falou a função dela, irmão. Presta atenção, tá conversando. Tanatopraxia funciona, mas ela ainda não explicou exatamente o que é. Já explicou, irmão. Ela faz toda a parte. de feno, é isso? Não, tá foda. Não, velho. aí Tá foda, é outra coisa, moral. aí é taxidermia. Irmão, dá uma segurada. Dá uma segurada. Então eu entendi. Então assim, é muito curioso isso. Quer dizer, cada região do país, o morto é de um jeito, Cada região do mundo. Você tem, a nível internacional, o Japão é um método, China é um método, Estados Unidos Qual é um que é o método. mais bizarro que tu já viu assim? Que você acha? Mais Que bizarro? eu acho mais diferente na Espanha. Porque na Espanha, por causa da peste negra, se usava aqueles vidros na frente. Então você não tinha contato direto com o corpo. E até hoje usa-se o vidro. Então a sala de velório é assim, você é o defunto, eu sou familiar e a gente tem um vidro na frente. Então eu assisto você, só isso. Ela não pode encostar, Não beijar, pode encostar, dar tapa. Não tem esse hábito. família! Não tem esse hábito. Não tem esse hábito, entendi.
No Brasil, então assim, vamos lá. Vamos fazer uma geopolítica do morto. Vamos lá. Geopolítica de defunto é ótimo, sensacional. Vamos lá. Manaus, região norte. Região norte, flor e norte e nordeste é flor. Flor, muita Não flor. tem abadá em uma, não. Não, depende. Se a família quiser, a gente coloca, mas... Tá, e aí é da família. Mas assim, geralmente é o quê? É flor. É flor, vai muita flor, muita flor. Vai pra São Paulo, Rio, é o quê? São Paulo, Rio, você tem muitas flores, mas o tronco sempre é descoberto. Na verdade, de São Paulo, Rio de Janeiro ainda depende da região, mas assim, Rio pra baixo, tronco descoberto. Inclusive região sul também. Porque tem a coisa de se vestir bem, né? O cara quer morrer. Santa Catarina. Elegante. Porra, Armani, caralho. A galera de Santa Catarina é foda. Lá é assim, lá é Santa Catarina é muito foda. Lá é complicado. Aqui, ó, aqui é Armani, Avan. Os caras... velório na balada. Tem um copinho, em Balneário Camboriú, tem uma champanhe que pega, que pisca. Balada. Cara, já teve pessoas que colocaram cerveja, garrafas de bebida alcoólica dentro do caixão. Porque o cara chumbava. Tem bichinho de pelúcia quando é adolescente, criança, ou a pessoa tem ou gosta de muito bichinho de pelúcia. Peraí, vamos voltar nisso. Bebida. Eu posso fazer o que eu quiser? Quero um vibrador no caixão. Pode. Eu coloco, vou fazer o quê? Tu que quer? Já teve esse caso? Eu quero o pênis do meu marido empalado. Não, isso não. Sei. Não, isso teve. não. Isso aí não. já é vilipêndio de cadáver, a gente vai entrar Isso eu tô falando, problema. qual o limite? Qual o limite da morte? É o limite do bom senso. Agora tu inverteu o jogo. Em vez de limite do humor, qual o limite da morte? O limite do bom senso. Mas aí é muito abrangente, porque assim, cara, eu sou de uma família de construir vibradores a vida inteira. Você pode ser enterrado com vibradores do teu lado, não tem problema nenhum. O que não pode Não dentro de ti. Não, mas ele... Juan pedia pra ser... Não pode. Não pode. É vilipêndio. Entendi. Tudo que seja relacionado a procedimento invasivo. Invasivo. Um abacaxi no cu. Quem disse que ele quer, ou se é uma vontade sua de feitiço maluco? Mesmo que ele tenha deixado por escrito. Mesmo que tenha deixado por escrito. Mas botar um abacaxi do lado tá valendo. Pode, o abacaxi do lado. Ele que leva o abacaxi e faz o que ele quiser. Entendi. Mas você, qual a sua, digamos, a sua influenciada em relação à vestimenta do morto? Você não se mete ou tem gente que pede pra você, cara, como é que eu enterro? Porque a pessoa não tá pensando nisso. Já teve casos de familiar chegar pra mim e falar assim, eu não sei o que eu vou colocar no meu pai. O que ele gostava de vestir? Aí a gente vai entrar na parte psicológica do atendimento. O que a pessoa gostava, como ela gostaria de ser lembrada e como você gostaria de lembrar. Porque é a última imagem, né? É a última imagem. Fica muito forte. Você sabe que o momento mais doloroso de um velório, de um funeral, é o fechamento da tampa do caixão. Porque ali é a certeza de que você nunca mais vai ver. Então não é o velório em si. O velório em si, o ritual de velório, da cerimonial, ele pra família, tanto que a família conta piada, dá risada, brinca, chora, né, pela perda, mas quando você fecha a tampa do caixão, começa o problema. Aí dá escândalo, choradeira, a gente passa mal, porque sabe que a partir daquele momento não vai se ver mais. Então é muito complexo quando você fala... Você sabia que eu não vejo? Você não vê. As pessoas da minha família que morreram, eu não vejo, porque eu gosto de lembrar da imagem dela em vida, assim, eu não consigo ver. E é uma merda, porque eu tenho que ir no velório. E sempre quando eu vou no velório, tá lá muito a pessoa ali. Eu falo, eu não quero ver. Eu não quero ver. Mas é frescura. Mas assim. Não é frescura, eu não quero respeito. ver. A minha forma de lidar com morte é, tipo, porque eu acredito numa questão que assim, a pessoa não morre. É a minha crença. Pode me zoar cada um aí. Cada um tem a sua. Você não sabe o que é de verdade? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a minha crença é que a pessoa terrena, ela morre, mas a consciência da pessoa tá por aí e cada um vai... Então, eu acredito nisso. E pra mim, a materialização da morte, né, que tá ali, tá morta, me dá um negócio do tipo assim, estou mostrando pra você que não tem mais essa pessoa aqui. Talvez por ser um preceito meio cristão, né, dessa coisa do tipo, morreu, acabou, foi pro céu. Mas a morte, se você for pensar, ela é bem democrática, né? Sim, porque todo ela mundo gosta vive. de todo mundo. E todo mundo vive isso. Exatamente. Deus, teoricamente, não gosta de todo mundo, mas... Porque para uns ele dá muito benefício e outros não, nem tanto. A gente não sabe por quê. Mas a morte é muito democrática, ela leva todo mundo. Leva todo mundo, exatamente. Ao Covid aí que não deixa mentir. Não né? deixa